Olá pessoal, sou o professor Fabiano do Departamento de Matemática e Estatística da PUC Minas. Vamos dar sequência à nossa disciplina semipresencial de álgebra linear. Nesta apresentação vamos discutir o conceito de conjunto gerador. A definição é a seguinte: dado um conjunto de vetores V1, V2, Vk de um certo espaço vetorial, se qualquer outro vetor desse espaço pode ser escrito como combinação linear dos vetores do conjunto, isto é, se existem escalares A1, A2, AK, de modo que a combinação linear de V1, V2, Vk possa resultar em qualquer vetor do nosso espaço vetorial, nós dizemos que esse conjunto é um conjunto gerador, ok? De modo análogo, se o conjunto V1, V2, Vk é gerador de um subespaço de W, ele será gerador de um subespaço de W se qualquer vetor desse subespaço puder ser escrito como combinação linear dos vetores do conjunto. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos numéricos que ilustram esta definição. Suponhamos o conjunto com os vetores V1, V2, V3 do R3. V1 tem coordenadas 1, 0 e 1, V2, 0, 1, 2, V3, 1, 1 e 1. Vamos verificar se esse conjunto é ou não gerador do R3. Para fazer isso, tomamos um vetor qualquer do R3. Então, temos o vetor aqui V de componentes ABC. Se o conjunto é gerador, nós devemos ser capazes de escrever V como uma combinação linear de V1, V2 e V3. Formamos esta equação vetorial. Quando nós substituímos as componentes dos vetores nesta equação vetorial, nós obtemos um sistema linear, A1 que multiplica 1, 0 e 1, que são as componentes de V1, mais A2 que multiplica 0, 1, 2, que são as componentes de V2, mais A3 que multiplica 1, 1, 1, que são as componentes de V3, igual a ABC, que são as componentes de V. Esta equação vetorial nos leva ao sistema linear. Escrevendo o sistema linear na forma de matriz, nós podemos discuti-lo por meio do determinante, uma vez que a matriz de coeficientes é uma matriz quadrada. Como o determinante da nossa matriz de coeficientes é diferente de zero, isso significa que este sistema linear sempre admite solução única para quaisquer valores dos coeficientes A, B e C. Em nossa discussão, isso significa que você sempre será capaz de encontrar constantes A1, A2 e A3, de modo que, ao combinar V1, V2 e V3, você consegue obter o vetor V. Como isso é sempre verdade, qualquer vetor do R3 pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 e V3. Por conseguinte, esse conjunto V1, V2, V3, ele é um conjunto gerador do R3. Ok? Aqui está uma ilustração numérica do exemplo anterior. Vamos ver. Vamos tomar um vetor qualquer do R3, 1, 2 e 7. Como os vetores 1, 0 e 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1 formam um conjunto gerador do R3, a combinação linear desses três vetores tem que conseguir gerar o vetor 1, 2 e 7. De fato, essa combinação linear nos leva a este sistema linear, cuja solução única é A1 vale 2, A2 vale 3 e A3 vale menos 1. Ou seja, o vetor 1, 2 e 7, ele é a combinação linear de 2 vezes o V1, mais 3 vezes o V2, menos 1 vez o V3. Essa ilustração numérica, ela se aplica a qualquer vetor do R3, uma vez que no exemplo anterior, nós mostramos que qualquer vetor do R3
pode ser obtido combinando os vetores V1, V2 e V3, porque o conjunto é gerador do R3. Ok? Aqui um outro exemplo. Vamos verificar se esse outro conjunto V1, V2, V3 é gerador do R3. O raciocínio é o mesmo. Tomamos um vetor qualquer do R3, combinamos V1, V2, V3 e igualamos ao vetor. Chegamos a um sistema linear. Neste exemplo, como o determinante da matriz de coeficientes do sistema linear é nulo, significa que esse sistema ou não admite solução ou admite infinitas soluções. Vai depender dos valores dos coeficientes A, B e C do nosso vetor. Isso significa o seguinte: há vetores que não podem ser obtidos combinando-se V1, V2 e V3. Consequentemente, o nosso conjunto não é gerador do R3. Tá certo? Em algumas situações, o conjunto pode gerar não todo o espaço, mas pode gerar um subespaço. Então aqui tem um exemplo, veja bem. Vamos pegar um conjunto que contém um único vetor do R3. Um conjunto que tem apenas o vetor que nós chamamos de V1, que é o vetor de componentes 1, 2 e 1. Olha, esse conjunto ele é capaz de gerar um subespaço do R3, qual seja uma reta que passa pela origem e tem a direção de V1. Ok? Então, com esse vetor, nós somos capazes de gerar qualquer vetor que está na direção dessa reta, cujas equações paramétricas são x igual a t, né? Y igual a 2t e z igual a t. Evidentemente, um único vetor não é capaz de gerar todo o R3, mas aqui neste exemplo, esse único vetor é capaz de gerar somente os múltiplos escalares de V1, que formam exatamente a reta que tem estas equações paramétricas. Neste outro exemplo, nós temos um conjunto com dois vetores do R3, V1, 1, 1, 0 e V2, 0, 1, 1. Dois vetores do R3, a combinação linear desses dois vetores nos permite formar um plano. Que plano é este? Este plano é um subespaço do R3. É um plano que passa pela origem do sistema de coordenadas e o vetor normal ao plano é exatamente o produto vetorial de V1 e V2. Então, se nós fizermos o produto vetorial de V1 e V2, nós temos um vetor que é normal ao nosso plano, que é o vetor de componentes 1 menos 1 e 1. Desta maneira, o plano gerado por V1 e V2 é o plano que tem a equação x menos y mais z igual a zero. Vocês vejam que esta equação é a equação de um plano que passa pela origem com um vetor normal de componentes 1, menos 1 e 1. Tá certo? Então, esses são dois exemplos de conjuntos geradores de subespaços do R3. Neste exemplo, nós temos um conjunto gerador de um espaço abstrato. Então, vamos verificar se o conjunto formado pelas matrizes A1, A2, A3 e A4, se este conjunto é gerador do espaço vetorial M22. Que espaço vetorial é este? É o espaço vetorial das matrizes quadradas de ordem 2. O raciocínio, a ideia é a mesma. Tomamos uma matriz A qualquer que está no espaço. Tomamos um vetor qualquer que está no espaço. Vamos verificar se é possível obter este vetor combinando-se os vetores do conjunto. Então, vamos fazer uma combinação linear das matrizes A1, A2, A3 e A4. Se essa combinação linear, se com essa combinação linear for possível escrever qualquer matriz A 2 por 2,
o conjunto é gerador. Substituindo as componentes das matrizes nessa equação vetorial, nós chegamos a este sistema linear. A1, A2, A3 e A4, nós temos este sistema linear. Mais uma vez, aqui nós temos o sistema linear quadrado. A matriz de coeficientes é uma matriz quadrada 4 por 4. Podemos, mais uma vez, discutir esse sistema por meio do determinante. Como esse determinante vale menos 1, esse sistema sempre terá solução única para quaisquer valores de A, B, C e D. Isso significa que o nosso conjunto é gerador do espaço. Por quê? Porque qualquer matriz 2 por 2 pode ser escrita como uma combinação linear das matrizes A1, A2, A3 e A4. Tá certo? Então, este é o conceito de conjunto gerador. Nós vamos agora, nas próximas videoaulas, utilizar esse conceito juntamente com aquele conceito que nós já falamos de independência linear, para a gente poder definir a ideia, um novo conceito, que é o conceito de base. Ok? Então é isso, pessoal. Estudar bastante no nosso livro-texto e praticar com os exercícios que estão propostos lá no nosso planejamento, tá certo? É isso aí, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.